Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora aqui no nosso Deixa-te, nosso encontro vocacional. Você que está aqui também de forma presencial, sejam muito bem-vindos a esse encontro de discernimento da vontade de Deus nas nossas vidas. A temática dessa pregação, a temática desse Deixa-te, é vida matrimonial. Nós iremos aprofundar-nos dentro dessa vocação proposta pela igreja. Nós vimos no primeiro Deixa-te que todo homem ele é chamado à vida. Quero convidar todos os participantes a tomarem um caderninho, uma caneta, porque o Deixa-te é um encontro de formação. Então é importante que a gente tome nota daquilo que nós vamos aprendendo nesse encontro, nesses dias. Nós vimos no primeiro encontro, no primeiro Deixa-te, que todo homem é chamado à vida. A primeira vocação do homem é a vida, e vida só há em Cristo. Não há vida fora de Cristo. Literalmente, fora de Cristo nós não vivemos, nós sobrevivemos, nós perambulamos. E eu posso até ser mais audacioso, fora de Cristo nós morremos. A nossa essência está em Cristo, a essência do homem está em Cristo Jesus. Deus é o único que pode criar do nada. O verbo barar vem do hebraico, que significa criar do nada. E Deus cria tudo do nada. A nossa essência, a nossa origem vem de Deus. Fora de Deus, nós não somos. Fora de Deus, nós não existimos. A filosofia vai dizer assim, não é? Penso, logo existo. A gente estuda isso quando estuda filosofia. Penso, logo existo. Eu creio que, trazendo para uma linguagem teológica, não sei se acharei as palavras certas aqui, mas me encontro com Deus e logo existo. Rezo, logo existo. A nossa vida vai fazendo sentido quando nós vamos entrando nessa vida espiritual, porque nós vamos compreendendo a nossa essência. Nós vamos compreendendo o que viemos fazer a essa terra. Quando nós estamos fora de Deus, quando nós estamos longe de Deus, quando nós simplesmente nos minimizamos na vida material, nós perdemos a nossa essência, nós perdemos o sentido da vida. A gente vai vivendo de forma mecanizada. Quando nós estamos fora de Deus, nós vamos vivendo de forma mecanizada, robotizada, perambulando, achando que tudo está certo, achando que tudo é normal, achando que eu estou vivendo o normal da vida. E eu digo isso por experiência própria, porque um dia eu perambulei, e hoje, se eu tiro os meus olhos de Deus, eu ainda perambulo pela vida. Por isso nós vivendo nessa mecanização, nessa robotização da vida, matéria, a gente não se descobre, a gente não existe. Mas quando a gente entra na dinâmica da vida espiritual, no encontro com Deus, no processo de conversão, de mudança de vida, a gente desperta e percebe que o que outrora vivíamos não é vida. Rezo, logo existo. Busco a Deus, logo existo.
Independente de vocação, independente do que eu venha a ser, a primeira vocação do homem é isso, é estar em Deus, é estar no Senhor, é alimentar a vida de oração, alimentar a vida da alma. Como a temática que ontem a Vitória pregava sobre vida de oração. Sem essa oração nós não chegamos ao conhecimento de Deus, sem essa oração nós não chegamos ao discernimento do que Deus quer da nossa vida. E imagina, nós vivermos longe de Deus, é viver longe de si mesmo. Viver longe de Deus é viver longe da essência da gente. Viver longe de Deus é viver longe de si. Porque o homem só vai se entender verdadeiramente na perspectiva de Deus. Se nós buscarmos entender a nossa vida, se nós buscarmos entender o homem na perspectiva do mundo, na dinâmica do mundo, nós nunca vamos conseguir entender a vida. Nunca. Vamos sempre estar procurando respostas, sempre procurando satisfações pessoais, sempre procurando preenchimento para as nossas carências. Mas quando nós buscamos entender a si próprio, na perspectiva de Deus, com os olhos de Deus, a gente se encontra. E a vida passa a ter sentido, ainda que seja difícil, porque não é fácil. Não é fácil compreender a vida na perspectiva de Deus, uma vez que nós estamos cheios de achismos, uma vez, sobretudo, quem se converte, quem se encontra com Deus já de forma tardia. Imagina, eu voltei para Deus com 22 anos, Santo Agostinho com 40, imagina eu passar 22 anos da minha vida construindo uma verdade minha, e agora eu ter que desconstruir o que eu construí. E Santo Agostinho com 40 anos, Santo Agostinho vivia procurando a verdade nas filosofias, Santo Agostinho não acreditava em Deus. E quando Santo Agostinho encontra-se com Cristo, Santo Agostinho diz: eu encontrei a verdade que procurava. Eu encontrei a verdade, e a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Não é fácil compreender o homem pela perspectiva de Deus, mas eu quero dizer para você, meu irmão, é a única forma que você vai se entender. Doa o que doer. Essa semana foi uma bateria de atendimentos vocacionais que nós, promotores vocacionais, fazemos. E como eu aprendo ouvindo os meus vocacionados. E é tão bonito, né? Ver uma pessoa se encontrando com Deus e dizendo assim: eu quero me negar a mim mesmo. Eu quero renunciar às minhas vontades. Mesmo que os meus pedaços sejam arrancados de mim. Mas eu quero me negar para fazer a vontade de Deus. E isso é bonito, a gente ouvir essas coisas. Nossa, isso emociona a gente. E eu louvo a Deus e rezo. Eu quero aqui falar para os nossos diretores vocacionais. Tem alguns aqui, tem uns nos assistindo em casa. Vocês já pararam para pensar na seriedade que é Deus mandar esse povo para a gente conduzir? Nós somos responsáveis por eles. Nós somos responsáveis de rezar por eles. Não são simplesmente números que chegam aqui dentro da casa de Rankines. Não, são filhos de Deus, são pessoas, são sementes que Deus vai confiando nas nossas mãos e nas nossas orações, e nós temos a responsabilidade de rezar, de com a nossa oração ajudar cada um se encontrar com Deus e com a sua verdade, com a sua verdade, a verdade dele, não a nossa, porque a nossa verdade não é a verdade de Deus. Hoje eu parei para pensar, disse, meu Deus, que responsabilidade, não é? E muito maior a minha responsabilidade é com os 5 que hoje eu conduzo. Eu tenho que trazer mais dentro do coração e da oração, para que assim como um dia eu me encontrei com Deus e estou me encontrando a cada dia, também eles possam encontrar-se com o Senhor. Eu ia começar essa pregação dizendo isso, mas Deus conduziu por outros caminhos. E eu ia começar essa pregação assim:
não é fácil negar-se a si mesmo. Não é uma atividade fácil. Não é uma atitude fácil negar-se a si mesmo, negar-se às suas vontades. Como a Vitória dizia ontem aqui, rezar é amar. Rezar é permanecer, mesmo quando não se tem vontade. Amar é isso. E como a temática desse Deixa-te a Vida Matrimonial, eu queria dizer isso porque não é fácil renunciar a si para fazer o outro feliz. Não é fácil uma vida de renúncia. E é bonito isso. A nossa primeira vocação é viver em Cristo. Porém, depois dessa primeira vocação, vivendo em Cristo, nós agora precisamos, com atitudes e decisões, redundantemente falando, decidir de que forma nós iremos expressar essa vida em Cristo. São João Bosco vai dizer que ser santo é ser amigo de Deus. Então seja amigo de Deus e basta. E o que é ser amigo de Deus? É ter intimidade com o Senhor. É ter intimidade. É triste quando a gente está no encontro e no momento de oração fortíssimo, como esses que nós temos vivido, e as pessoas ficam dispersas, olhando para o nada. Eu me lembro que nos meus encontros com Deus, eu não precisei de 2 retiros para me decidir por Deus. Eu não precisei de 2 retiros, de 2 encontros. Eu precisei de um encontro, um retiro de carnaval, e eu me decidi por Deus. E quando eu entrei naquele lugar, o que eu queria era Deus. Não assim com essas palavras que eu estou dizendo hoje. Hoje eu estou dizendo, fazendo uma leitura do meu passado. Mas naquele dia eu queria paz, eu queria preencher os meus vazios, eu queria encontrar-me com a verdade, eu queria resposta para as coisas. E nos momentos de oração, eu me lançava ali, porque eu queria beber da graça de Deus. Nada poderia ser perdido, jogado fora. Eu queria tudo que Deus tivesse para mim naquele encontro. Veja, ser santo é ser amigo de Deus. E ser amigo de Deus é ter intimidade. É aquilo que nós vivíamos na adoração de ontem. Eu já não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo amigos, porque os servos não sabem o que diz e o que quer o seu Senhor, o que vive o seu Senhor. O amigo sim. Como São João, pregado ontem aqui, São João reclina a cabeça no peito de Jesus. Ninguém reclina a cabeça no peito de Jesus, como dizia a Vitória, se não tiver intimidade. Quer dizer, ninguém reclina a cabeça no peito do outro se não tiver intimidade. Ser santo é ser amigo de Deus. Mas como eu vou responder? Como eu vou responder a essa vocação? Aí sim, a igreja nos apresenta hoje um leque de vocações. A vida matrimonial, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida celibatária, as virgens consagradas, a vida eremítica, as novas comunidades, a vida apostólica, os institutos seculares, uma gama de vocação. Eu quero perguntar para você: você já é amigo de Deus? Você já vive essa intimidade com o Senhor? E é isso que Ele nos chama por primeiro. Se você já se encontrou com essa verdade, com essa intimidade, então já é um bom passo. Agora, é preciso na vida responder: de que forma eu viverei? E hoje nós falaremos da vocação matrimonial. Eu queria convidar você aí em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E vai dizer assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. O Senhor Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual
devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, a primeira vocação é a vida. Todos são chamados à mesma vocação. E de que forma nós responderemos a essa vocação? A primeira manifestação de vocação propriamente dita, de resposta que Deus chama o homem a viver, é o matrimônio. A vocação matrimonial é a mais antiga das respostas que o Senhor nos chama a viver. E está lá em Gênesis. Olha como é interessante. Na criação do mundo, Deus cria todas as coisas. Deus cria do nada, que é o chamado Bará. E Deus faz o homem. Mas vê que o homem está só. E achou leal que lhe tivesse uma companheira. Daí, Deus vai criando todos os animais, as aves, os répteis, tirando-os da terra, criando-os do nada, para que o homem tivesse e encontrasse essa companheira. Mas vê que nada daquilo ali complementa o homem. É engraçado que Deus dá essa autoridade ao homem de dar nome a todas as coisas. E Deus vai dando nome a cada animal, a cada ave, mas o Senhor vê que nenhum é complementariedade do homem. O Senhor Deus dá um sono ao homem, estou parafraseando aqui para a gente entender melhor. O Senhor Deus dá um sono ao homem, um torpor, e da costela do homem tira a mulher. A palavra homem no hebraico é ish, e a palavra mulher no hebraico é isha, ou seja, ish é homem e isha, aquela que sai do homem. Veja que Deus não tira o homem, não tira a mulher da cabeça do homem. Veja que Deus não tira a mulher dos pés do homem. Deus tira a mulher da costela do homem, ou seja, do lado. E aqui dentro da palavra, a gente vai ver o sentido da igualdade. Homem e mulher, ambos têm a mesma dignidade diante de Deus. Infelizmente, a cultura judaica, não em Deus, mas nas suas vontades humanas, foi trilhando por outros caminhos. E a gente vai ver muitas vezes a mulher discriminada como propriedade, objeto do homem. Mas veja que essa não foi a vontade de Deus. Quando muitos iam falar com Jesus sobre o homem renunciar, repudiar a mulher, Jesus permitiu por causa da dureza do coração dos homens. Ou seja, era o mal que fazia com que esse pecado acontecesse. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a mulher fosse essa complementariedade do homem. Ambos, nas diferenças, se complementariam. Homem e mulher são diferentes. E assim Deus os fez. Mas a vontade de Deus é que mesmo nas diferenças fossem complementares.
E se nós olharmos direito, a gente vai ver como um homem e uma mulher se completam, desde o fisicamente ao emocionalmente. Às vezes os homens são tão racionais, não é? E às vezes precisam um pouco da emotividade das mulheres. Às vezes as mulheres são tão emotivas, e se nós deixarmos guiar por esse lado muito emotivo, às vezes termina se perdendo no sentimentalismo. E às vezes precisa um pouco da razão. Veja como é bonito, não é? Como homem e mulher vão se complementando. Veja como isso é bonito. Essa complementariedade. Eu queria que vocês antenassem para o versículo 23. Porque quando o homem dá nome aos animais, às aves, os répteis, ele via que nada lhe complementava. Mas quando Deus dá o sono ao homem e tira a mulher de sua costela, quando o homem se acorda, veja o que diz o versículo 23, o homem exclamou. E o que é uma exclamação, minha gente? Uma exclamação é um espanto, é um entusiasmo, é uma alegria. O homem exclamou, o homem se alegrou, o homem se entusiasmou quando viu a mulher pela primeira vez. Veja que bonito. E o homem diz: essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Imagina a alegria. Até eu que não sou casado fiquei feliz agora com a alegria de Adão aqui. Não é bonito isso em Deus? Isso é lindo em Deus. Frei, e por que o mundo está assim, desse jeito? O pecado. O pecado destrói tudo, o pecado insiste em destruir a obra de Deus. Gente, para mim, Frei José, a vocação mais bonita que existe na igreja é o matrimônio. É a vocação mais bonita. Frei, por que você é religioso? Porque Deus me chamou à vida religiosa. Eu acho a vocação mais bonita o matrimônio, mas não é o meu querer. Eu me abri para que Deus me conduzisse para o que Ele quisesse. E Deus me quis aqui hoje. Quem sabe se eu tivesse casado, eu não daria a Deus o que eu dou hoje. Não que eu dê muita coisa, mas o pouco que eu dou. E a gente não dá nada, né? Se a gente for olhar para o que Deus nos dá, a gente não deu nada ainda a Deus. Tem uma frase que me marcou muito, de um reavivamento nosso. E isso me marcou muito, né? Ao Deus que nos deu tudo, nós não poderíamos oferecer outra coisa a não ser o nosso tudo. Ao Deus que nos deu tudo, nós não poderíamos oferecer outra coisa a não ser o nosso tudo. Se você acha que já deu muito para Deus, não deu nada. Olha para a cruz, olha para Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo deve ser o nosso modelo de vocação, Cristo crucificado deve ser o nosso modelo de caminhada, de santidade. Na casa de Rankines, quando as pessoas terminam o Deixa-te, e eles são acolhidos para uma experiência de um estágio chamado de aspirantado, tanto no âmbito de leigos consagrados, como no âmbito de vida religiosa, eles são acolhidos em uma cerimônia na casa, onde eles ficam de joelhos, e eles pedem ingresso à comunidade. E quando eles são acolhidos, está lá uma cruz para os receber. Eles dizem uma frase assim: vim para servir, tem serviço para mim? E a casa de Rankines diz assim: não temos nada a oferecer, a não ser a cruz de Cristo. É o que nós temos para dar, é a cruz de nosso Senhor. E eu quero dizer para você, vocacionado, eu quero dizer para vocês que estão aqui, se vocês não quiserem a cruz de Cristo, saiam, batam retirada, porque aqui nós não temos outra coisa para dar. É cruz, meu irmão. Foi por essa cruz que Jesus ressuscitou e hoje, neste domingo, ascende aos céus. É por essa cruz que nós vemos a glória. E quem não quer abraçar a cruz de Cristo também não tem glória.
Porque não existe Eucaristia sem sacrifício, não existe ressurreição sem cruz, não existe glória sem sacrifício. E nós precisamos sim abraçar esse sacrifício. Veja, o homem quando vê a mulher, ele exclama: esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Eu quero aqui falar para os casados que estão fazendo deixa-te. Para os casados e para os casais. Porque tem casais fazendo esse encontro vocacional e tem casados que estão só, sem o cônjuge, fazendo esse encontro vocacional. O homem deixa seu pai e sua mãe. E tem muita gente que saiu de casa, mas não deixou o pai e a mãe ainda. E eu quero dizer para vocês jovens, solteiros, que estão optando por uma vida matrimonial. O homem deixa seu pai e sua mãe. É preciso cortar o cordão umbilical, né? É preciso de verdade. Como Jesus, como Deus, melhor dizendo, disse a Abraão: deixa a tua terra, tua parentela e vai para uma terra que eu vou te dar. Será que foi fácil para Abraão viver dentro de uma sociedade patriarcal? Será que foi fácil para Abraão deixar a sua tribo, a sua comunidade e partir? Não foi fácil para Abraão. O homem e a mulher também são chamados a isso, a deixar seu pai e sua mãe e constituir uma nova família. Gente, eu quero aqui, nesses 20 minutos que me resta, expressar um pouco das minhas experiências de acompanhamentos com casais. E também quero falar um pouco do catecismo da igreja, sobre o que ele diz com relação à vocação matrimonial. Matrimônio não é um ato civil. Infelizmente, o mundo tem visto o matrimônio como um ato civil somente. Eu acho e eu digo sempre que todo mundo deveria fazer um encontro vocacional, inclusive quem já está pensando em casar. Eu acho que os casais, quando fossem buscar o sacramento do matrimônio, quando fossem buscar a igreja, eles deveriam ser obrigados a participar do encontro vocacional para entender verdadeiramente o que é o matrimônio. Mas, Frei, muitas igrejas já têm isso, têm as palestras para os noivos. Porém, meu irmão, não é de teoria que se vive a graça de Deus. Não é somente de teoria que se chega ao céu, é de experiência. É de experiência com o Senhor. Se nós não nos casarmos a três, sim, o homem, a mulher e Deus. Se não for a três, esse casamento não sustenta. Se não for a três, esse casamento não chega ao objetivo que é o céu. Quando eu estudava teologia e estudava o catecismo da igreja, nós vamos ver 7 sacramentos na igreja: o batismo, a confissão, a penitência, o sacramento da penitência e o crisma. Esses 3 sacramentos são chamados de sacramento de iniciação cristã: batismo, eucaristia e crisma. Esses 3 sacramentos nos inserem na vida cristã. Que aí eu volto para o primeiro deixa-te. Aqui seria a vida em Cristo. Vou dizer, não existe vida em Cristo sem sacramento. Não existe uma vida em Cristo sem esses 3 sacramentos: batismo, eucaristia e crisma. Não existe uma vocação à vida em Cristo sem esses 3 sacramentos. Eu falei penitência, não foi? Não, me perdoem, viu? Batismo, eucaristia e
e crisma. São os chamados sacramentos da iniciação cristã. Obrigado, minha mente, que me lembrou. Não foi a produção, não, aqui foi a minha mente, viu? Depois, o catecismo vai falar de mais 2 sacramentos. O sacramento da penitência e a unção dos enfermos. E esses sacramentos são chamados sacramentos de cura, os sacramentos da manutenção. O batismo nos redime dos pecados. O batismo nos lava do pecado original. E como a igreja é mãe e sábia, ela sabia que nós estávamos propensos ao pecado, porque era para a gente se batizar, ser redimido dos pecados e não ter mais confissão. Mas a igreja sabe da nossa tendência, da nossa concupiscência, da nossa fraqueza, e a igreja nos dá esses 2 sacramentos, da penitência e da unção dos enfermos. Ambos perdoam os pecados. Então, na nossa queda, nós nos reemendamos com Deus por esses sacramentos. E por último, a igreja nos fala de mais 2 sacramentos, que são chamados de sacramentos de missão. Sacramentos de iniciação cristã, sacramentos de cura, de manutenção, para nos manter na graça, e sacramentos de missão. E os sacramentos de missão é o sacerdócio, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Bem, quando eu estudava teologia, eu comecei a pensar por que o matrimônio era um sacramento de missão. Eu não conseguia entender. Eu conseguia ver o sacramento da ordem como um sacramento de missão, e eu acho que isso é fácil para todos nós, não é verdade? Mas eu não conseguia entender o sacramento de matrimônio como um sacramento de missão. E o catecismo da Igreja Católica vai dizer que o sacramento do matrimônio é um sacramento de missão, porque quando nós nos casamos, nós temos a missão de santificar o outro. O marido tem a missão de santificar a mulher, e a mulher tem a missão de santificar o marido. E se não for para isso, não se case. Se não for para isso, não se case. É obrigação de um levar o outro para o céu. Se bem que tem um marido difícil por aí, né? Que não precisa nem se esforçar para levar a mulher para o céu, porque a coitada reza de noite pela conversão e a coitada vai para o céu a pulso. Tem uns que veio para santificar mesmo, né? Se bem que tem umas mulherzinhas por aí que, por Nossa Senhora, viu? Eu conheço umas mulheres, minha gente, que... Eu não sei porquê, né? Não, vou ficar calado. Vou ficar calado. Gente, o sacramento do matrimônio é um sacramento de missão. Quando o homem e a mulher se casam, ele se casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Nas direções espirituais que eu faço com casais, eu já cansei de ouvir mulher dizer assim: Frei, eu estou cansada de ser mãe dos meus filhos e mãe do meu marido. Eu estou cansada de ser mãe dos meus filhos e mãe do meu marido, porque o meu marido parece que ainda ficou em casa, não vive a palavra. Deixa teu pai, tua mãe. Não, ele só trocou uma mãe por outra. Se vai viajar, não sabe arrumar a mala. A mulher quem bota as cuecas na bolsa, as bermudas, o sabonete e a toalha. Se vai comer, não sabe fazer um prato de comida. A mulher quem tem que fazer o prato de comida. Espera aí, pelo amor de Deus. Se fosse para ser assim, eu acho que eu não dava para me casar não, porque eu sempre fui muito independente de fazer as minhas coisas. Veja, quantas vezes dentro da relação matrimonial, digo para vocês jovens, porque eu vejo isso constantemente. Quantas vezes nos problemas o marido diz assim: ó, teu filho e tua filha aí, ó, ouvi não sei o que aí na rua, viu? Tu conversa com eles. Vem cá, a mulher fez sozinha, foi? A mulher fez um menino sozinha? É responsabilidade dos dois.
Veja que o catecismo da igreja vai dizer que a primeira missão do sacramento do matrimônio é a santificação do cônjuge. Eu tenho o compromisso de santificar o outro. Mas não é santificar dando problema não, viu? É levando o coitado para o céu. Ajudando ele a carregar a cruz. E a segunda missão é gerar vidas. É frutificar. Inclusive, quando uma pessoa se casa, quando um casal se casa, e eles decidem não ter filhos, o casamento é considerado nulo pela igreja. Esse casamento ele nunca aconteceu. Ele não tem validade. Casar sem querer ter filhos não tem validade o casamento, diz o catecismo da Igreja Católica. Porque uma das missões do sacramento do matrimônio é gerar a vida. E veja como é bonito. Primeiro, a santificação do cônjuge. E dentro dessa santificação do cônjuge, também entra a entrega mútua. A entrega mútua de um ao outro. Depois nós vamos ver o gerar vidas, gerar filhos para o mundo. E nesse gerar, o que eu acho mais bonito é que Deus, sendo o criador de todas as coisas, poderia criar os filhos também do nada, como o Bará. Mas veja como é bonito. Deus escolhe depender do pai e da mãe para gerar vidas. E o catecismo da Igreja Católica vai dizer, neste sentido, que o pai e a mãe são co-criadores da vida. Já parou para pensar, minha gente? Como uma vida é preciosa. Infelizmente, o pecado, ele destrói isso, né? Quantas pessoas, filhos de uma gravidez indesejada, que o pai abandona a mãe, que muitas vezes pede para abortar. Quantas vezes filhos são negados dentro do próprio ventre da mãe. Veja, era para ser algo bonito e belo, como diz o catecismo. Mas o pecado vai destruindo isso. Eu digo para você, se você é fruto de uma situação como essa, eu quero te dar o exemplo de Santa Luísa de Marillac. Santa Luísa de Marillac foi fruto de uma gravidez assim. E ela ficou órfã. Santa Luísa ficou órfã e foi criada dentro de um convento de freiras. Na orfandade de Santa Luísa ali junto das freiras, Santa Luísa, dentro desse nascimento conturbado, Santa Luísa na orfandade, ali no convento das freiras, foi amada. E ali ela aprende o amor, aprende o cuidado com o outro. E lá na frente, Nosso Senhor chama Luísa a um matrimônio, Santa Luísa se casa, tem um filho chamado Miguel, e depois fica viúva, e une-se a São Vicente, e São Vicente funda uma congregação e entrega a Santa Luísa para que ela cuide das freiras. Santa Luísa agora vai acolher os pobres. Um dia, São Vicente chega com um bebezinho que as mães prostitutas deixavam na porta das igrejas, no frio da França, e muitos morriam de frio. Outros eram mutilados para crescerem aleijados, eram mutilados propositalmente na França, para crescerem aleijados, porque um aleijado ganha muito mais a vida na rua do que uma pessoa de duas pernas. E São Vicente, um dia passando por ali, pega uma criança daquela, enrola na sua manta, na sua capa preta, e chega lá no convento. As freiras estavam em uma reunião com Santa Luísa e as damas da caridade, e ali discutiam sobre o futuro da congregação, porque todas já estavam cansadas de tanto trabalho, com os mutilados da guerra, com tantos doentes, com tanta lotação dentro da casa de acolhida, que já não cabia mais. Era uma cama de casal com 4 doentes, um deitado no chão esperando morrer para poder subir na cama. E aí
São Vicente chega lá, elas estão discutindo. São Vicente diz: eu tenho uma resposta para o problema de vocês. Desenrola a capa e bota o menino em cima da mesa e tá aí. E sai. E Santa Luísa abre uma casa de acolhimento às crianças. Eu fico achando bonito como Deus vai traçando a providência na nossa vida, né? Santa Luísa foi órfã, morou num convento de freiras como uma acolhida, e ali ela aprende como acolhida a amar. E aí, um dia ela viveu aquilo e agora a vida dela era entregue à mesma coisa que ela recebeu. Dar de graça o que recebeu de graça. Eu fico achando bonito como Deus ressignifica a nossa vida. A nossa vida feia, que quando Deus entra, tudo se torna bonito e tudo se transforma. Vocês que são jovens, vocês que são casados, eu queria chamar os casados a despertar para a responsabilidade do que é o sacramento do matrimônio, do santificar o outro. Eu queria chamar os jovens a despertar que casamento não só é uma paixão, não só é um desejo carnal, mas ele vai muito mais além. É uma vocação, é uma entrega a Deus. Nós somos chamados a santificar o outro, nós somos chamados a gerar vida para o mundo, e nós somos chamados, vai dizer o catecismo, a educar esses filhos, essas vidas, para um dia devolver a Deus. Veja que responsabilidade, nós gerarmos vida e educar em Deus, para amanhã devolver para Deus. E de que forma nós vamos devolver esses filhos para Deus? Amanhã nós entregaremos esses filhos formados para formar outras famílias. Amanhã nós entregaremos esses filhos formados para ser padre, já pensou? Para ser religiosos. A família é o celeiro das vocações. Sem família não há vocação. Sem família não há continuidade da vida. Uma vez, um frade decidiu ir embora do convento franciscano e São Francisco disse assim para ele: vá em paz, se case e popule a terra. Se todo mundo decidir ser frade, se todo mundo decidir ser freira, a raça humana vai se acabar. Então nós precisamos de casais também. Mas nós precisamos de casais santos, não são de qualquer casal. Nós precisamos de família santa, não é de qualquer família. Como diz a canção do Padre Zezinho, que nenhuma família comece em qualquer de repente, não. Que a família comece sabendo como começa e aonde vai. Como é bonito, no final da vida, você terminar a sua missão e entregar o seu marido para Deus. Eu não sei quem quer entregar ou quem não quer entregar, né? Nessa história de marido e mulher, né? Vai ter briga aí, mas não, eu vou entregar você primeiro. Não, eu quero lhe entregar para Deus. Eu digo, não, quem vai entregar sou eu. Eu não sei se querem morrer, não é? Gente, a vocação matrimonial é linda. Eu acho que é uma das mais bonitas, é a mais bonita. E é a vocação que gera vocação. É a vocação que gera vocação. Mas veja, é responsabilidade. Não queira casar-se para fugir de uma vocação religiosa, porque você não vai ser feliz. Se Deus te chama a ser religioso, a ser padre, não se refugie no matrimônio. A mesma coisa eu digo a você, não queira ir para a vida religiosa, para o sacerdócio, para se refugiar, fugindo da vocação matrimonial, porque você não vai ser feliz nunca. A gente só será feliz na vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos pedir muito discernimento a Deus para decidir bem. Veja, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Apesar das diferenças, a complementariedade. Apesar de não pensarmos iguais, mas decidirmos juntos.
Não é bonito isso? Apesar de não pensarmos iguais, precisamos decidir juntos. Apesar de sermos diferentes, precisamos nos complementar um ao outro. Ai da mulher que quer viver só. Ai do homem que quer viver só dentro dessa relação matrimonial. Porque vai viver mancando. Porque vai viver incompleto. É preciso decidir juntos. Mulher, a mulher, ela não pode nunca andar na frente do homem. Ela tem que andar do lado do homem. Foi do lado do homem que Deus tirou a mulher. Homem e mulher precisam decidir juntos. Eu quero falar para os homens. Muitas vezes a gente ouve isso. Ah, a igreja é coisa de mulher. Nananina não. É o homem que tem a responsabilidade de levar a sua igreja doméstica. Porque a família é uma igreja doméstica. Nos judeus, na nossa religião base, o judaísmo, era o homem que rezava. Era o homem que ia para o templo, a mulher não entrava. A mulher ficava do lado de fora. Era o homem que ia para o templo e era o homem que ensinava o filho a dar continuidade à religiosidade. Homens, jovens, casados, se não for para ser como São José, não queiram se casar. São José levou a família de Nazaré, assumiu os riscos. Quantas vezes os homens casados colocam suas mulheres na frente da batalha para assumirem o risco? E a gente vê tanta mulher cansada, tanta mulher casada cansada de levar a família só, de levar o trabalho, a dificuldade financeira só, de assumir as contas, de assumir a responsabilidade dos filhos, de assumir a religiosidade dentro de casa. Isso cansa homens. O homem precisa estar à frente, como São José. Quando o menino Jesus estava sendo ameaçado de morte por Herodes, quando Herodes mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos, porque não queria ser substituído pelo rei Jesus, não queria perder o seu poderio, o anjo aparece em sonho a José, não é a Maria. E o anjo diz a José: toma Maria e o menino e foge para o Egito. Veja, São José botou Nossa Senhora no burrinho com o menino nos braços e foi a pé arrastando o burro. São José foi à frente. São José não botou Nossa Senhora na frente da batalha. Não, ele como homem assuma sua masculinidade. Nós temos vivido uma sociedade feminista e as mulheres acham que o feminismo fez bem. Não fez. O feminismo masculinizou as mulheres e feminilizou os homens. Ainda tem gente aí nas redes sociais: eu quero pedir perdão porque eu sou homem, porque ser homem ofende a mulher. Ofende nada, o homem defende a mulher, e esse é o papel do homem. É defender a mulher, é defender a família, como Nossa Senhora. Homens, peçam a Deus a cura da sua masculinidade, porque está precisando, viu? Está precisando. O homem precisa assumir o seu papel na sociedade. São José botou o peito para frente e puxou o burro com Nossa Senhora e o menino, e protegeu do mal, do flagelo, do perigo da morte de Herodes. E Nossa Senhora vai ali como mãe, com o menino nos braços. Homem, assuma o seu lugar. E mulher, pare de puxar o burro. Pare de puxar o burro. Às vezes as mulheres, vocês são casados, viu? Às vezes a mulher também não dá brecha para o homem puxar o burro. Não é? Às vezes a mulher não dá brecha. Ah, porque esse homem é parado, Frei. Já ouvi tanto isso em direcionamento. Esse homem é parado ou você que é rápida demais? Desacelere, mulher. Ande do lado do seu marido. Vocês que são jovens, se não for para andar um do lado do outro, não queiram casar. Se não for para andar um do lado do outro, não queiram casar. Não é um na frente do outro, é um do lado do outro,
como está dizendo aqui em Gênesis. Desacelere, mulher. Dê a chance do seu marido puxar o burro. Dê a chance do seu marido ser o José dessa relação. Se você namora, às vezes a gente já vive até isso, né? Uma vez eu li um livro chamado do professor Felipe Aquino, não me lembro do livro, mas lembro da frase que diz assim, que o namoro é o retrato do casamento. Não fique pensando que depois que casar muda, porque não muda não. Ah, depois que casar muda. Muda não, vai ficar do mesmo jeito ou pior. Se não for para corrigir no namoro, nem pense que vai corrigir depois de casado, porque não vai não. Então é agora. O namoro é a escola do casamento, o namoro é o retrato do casamento. É hoje que nós precisamos fazer isso. Eita, acabou o meu tempo, não foi? Eu nem disse tudo o que eu queria dizer. Nem disse. Deixa-te passado, eu ia dar o meu testemunho, não dei. Esse deixa-te eu programei para dar o meu testemunho, não dei de novo, já acabou o meu tempo. Eu nunca dei meu testemunho de vida religiosa, quem sabe esteja reservado para o terceiro deixa-te, né? Queria muito ter tempo para aqui falar um pouco da minha experiência familiar dentro de casa. Da minha cura com o matrimônio, para Deus me trazer hoje para a vida religiosa. Eu quero terminar com uma polêmica. Se já não polemizei aqui, não é? Falando de feminismo eu quero encerrar com uma polêmica. Eu vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo. Um dia, num tempo aí, dirigindo uma pessoa, um homem, e esse homem me disse assim um dia: Frei, eu tenho uma tendência homossexual, mas eu estou me encontrando com Deus. E eu já vivi muitas experiências homossexuais, de viver junto com a pessoa, morar, mas eu estou me encontrando com Deus e eu não quero mais isso para a minha vida. Frei, eu não vou me casar com uma mulher porque eu não vou fazer a mulher feliz. E eu não vou me casar com uma mulher para não fugir, para fugir de uma vocação ou de uma realidade que eu trago na minha vida, dessa marca. E fazer uma mulher infeliz, eu não seria capaz. Eu achei tão bonito isso, né? Eu não vou fazer o outro infeliz. Eu não vou. E eu achei lindo isso. Mas ao mesmo tempo eu não vou me lançar no pecado, uma vez que agora eu conheço a palavra, homem e mulher. Eu também não me sinto chamado à vida sacerdotal nem religiosa. E também não iria nunca para fugir, só iria se fosse chamado. Quem sabe um dia eu seja chamado. A pessoa disse. Mas hoje, Frei, para viver a minha vocação primeira, que é viver em Cristo, eu me renuncio a mim mesmo. Gente, isso é lindo. Eu olhei aquilo ali, eu me segurei na frente da pessoa, porque não é fácil se renunciar. Não é fácil. Eu me renuncio a mim mesmo, eu renuncio às minhas vontades para viver em Deus. Mesmo que isso doa, mesmo que arranque os meus pedaços, para viver em Deus. Gente, eu achei isso lindo. Sabe? Hoje, o povo não quer se desgastar pelo reino. Hoje as pessoas buscam uma falsa felicidade, é o prazer. É me entregar as minhas vontades ao prazer. Hoje se fala de uma felicidade que não existe. O que importa é ser feliz. Toda forma de amar. Gente, eu não conheço outro amor a não ser o da cruz. Não conheço outro amor. E se o amor entre duas pessoas não tiver Cristo, isso não é amor.
Se você não se enquadra nessa opção de homem e mulher, e nem na vida religiosa, é difícil. Mas peça a Deus essa graça de renunciar-se a si mesmo e viver para Ele. Quem sabe como um celibatário no meio do mundo, né? Uma pessoa que vive assim já é santo, porque se negou a si mesmo para viver em Cristo Jesus. Feche um pouquinho seus olhos. Eu quero terminar esse momento cantando mais uma vez essa canção. Não é fácil deixar a nossa vontade, não é fácil renunciar ao nosso querer, não é fácil se negar, porque dói, arranca muitas vezes os nossos pedaços. Mas nós encontraremos sim a verdadeira felicidade e a plenitude quando nos abandonamos em Deus. Santa Luísa de Marillac disse uma coisa muito bonita, viu? Santa Luísa de Marillac disse assim: quando me esqueci de mim, eu fui feliz. Olha que coisa linda. Quando eu me esqueci de mim, eu fui feliz. Se esqueça de você. Seja feliz em Deus. Seja feliz em Deus. Só nele está a nossa felicidade. O Senhor te chama a viver esse novo mundo que só há nele. Um novo mundo e uma nova vida Deus preparou para mim e para você, bem mais profundo que os planos que você criou. É bem maior o que Deus sonhou para você. Um novo mundo e uma nova vida. Deus preparou para mim e para você. Bem mais profundo que os planos que você criou. É bem maior o que Deus sonhou para você. Deixe seu tudo e não olhe atrás. Deixe seu tudo e não olhe atrás. Queira viver o que Deus sonhou. Não se amedronte, pois se erguerão mil barreiras contra você. A felicidade encontrarás. Se fores fiel ao chamado seu. Não tenhas reservas ao se entregar. Que sua segurança esteja em Deus. Deixe seu tudo e não olhe atrás. Deixe seu tudo e não olhe atrás. Queira viver o que Deus sonhou. Não se amedronte, pois se erguerão mil barreiras contra você. A felicidade encontrarás se fores fiel ao chamado seu. Não tenhas reservas ao se entregar, que sua segurança esteja em Deus. Eu queria chamar aqui a Alessandra e o Cícero, rapidinho, não é para pensar não, é para se levantar e vir. O Célio e a Edilene, a Daiane e o Luciano, rapidinho aqui. Venha só com o cônjuge, não venha só não, viu? Se não achar o seu pareia, sua complementariedade, nem venha para cá. Isso, venham para cá. Muito bem. Gente, hoje
Hoje nós somos 55 leigos consagrados. Aqueles que nós chamamos de ordem terceira, não é? E assim, Luciano e Daiane estão fazendo a experiência no aspirantado. Luciano está tocando aqui teclado conosco, servindo a Deus. Célia e Adilene também estão fazendo a experiência no aspirantado, o primeiro ano de comunidade. Já fizeram Deixa-te também, estão aqui. Paulo e Rúbia, né? Só vem junto. Se não tiver junto, não vem. Esqueci de vocês dois, me perdoem. Isso, venham para cá. Pode passar em pé mesmo, não precisa se abaixar não, senão vai pro meme. Tá certo? Que nem foi a Nádia no mês passado. Isso, muito bem. Pode ficar um na frente do outro, que é para ficar, se fica assim, protegendo assim, né? Que nem o Luciano e a Daiana, que senão não cabe nós na câmera, e ao mesmo tempo a gente mostra como é as coisas, né? Então, Célia e Adilene estão no primeiro ano de comunidade também, fizeram um vocacional, como vocês estão fazendo, Deixa-te. O Cícero e a Alessandra são consagrados já da casa de Ranquines, eles são o primeiro casal de consagrado, né, da casa. E vão dar o testemunho deles hoje à tarde para vocês, muito bonito. O Cícero santificou a Alessandra, né? Mas ela também santificou ele. Esse aqui, Paulo e Rúbia, também são casais, são consagrados da comunidade também. Assim, é bonito ver a comunidade e a gente vê homens e mulheres renunciando-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Porque não é fácil, né? Muitos deles aqui deixaram o alcoolismo, muitos deles aqui deixaram as saidinhas, os pulinhos fora, não é? As escapulidas para viver a santidade em Deus. Muitos deixaram de andar por caminhos diferentes para caminharem juntos no Senhor. E é fácil? Não é fácil, né? Não é difícil? É difícil pensar diferente e ter que comungar da decisão juntos. É muito difícil. Tem muitos outros casais de consagrados, Gigi e Vinícius, Iago e Roberta, quem mais? Rio e Everaldo, quem mais? O Igor e a Vamila, William e Daiane, Marcelo e Carol, Lurdinha e Izinho, quem mais? Sinara e Rodrigo, são tantos, né? Mas também tem os solteiros, né? Tem os leigos consagrados solteiros. Mas hoje, como é casal, eles estão aqui hoje para testemunhar para vocês essa graça de Deus que é viver, renunciando às suas vontades diariamente para viver a vontade de Deus. Cada um deles viveu um deixa-te, deixando alguma coisa para esse encontro com Deus. E nenhum deles quer chegar ao céu sem o outro. Eles querem chegar ao céu juntos. Gente, isso não é fácil. Não é fácil. É vocação. Se não for para ser assim, não case. Quem já está casado tem que ficar casado. Pode separar mais não, viu? Agora, quem não está casado, ainda dá tempo de pensar. Porque não é brincadeira. É vocação. Se essa for a sua vocação, nós rogamos a Deus que lhe dê a graça da fidelidade e da perseverança para sustentar isso em Deus. Ao mesmo tempo, não tenha medo. Jovem, se essa é a sua vocação, se lance e espere a pessoa certa em Deus. Porque quando nós fazemos com amor, quando nós fazemos por Deus, tudo torna-se suave, não é? Quanto essas mulheres cansaram, né? Eu estou batendo aqui porque eu sei a história delas duas. Quantas cansaram para trazer esses tropeços para Deus, né? Mas hoje eles estão ajudando, eu acho, na oração. As outras histórias eu não conheço muito, né? Eu vou conhecendo aos poucos. É muita gente, são muitos filhos hoje, não é? Vamos cantar isso mais uma vez? Deixe seu tudo e não volte atrás. Encerramos esse momento. Deixe seu tudo e não olhe atrás. Queira viver o que Deus sonhou. Queira viver o que Deus sonhou. Não se amedronte, pois se erguerão. Não se amedronte, pois se erguerão. Mil barreiras contra Mil você. barreiras contra você. A felicidade A encontrarás. felicidade encontrarás. Se fores fiel
ao chamado Se seu. fores fiel ao chamado Não seu, tenhas reservas ao se entregar. não tenhas reservas ao se entregar. Que sua segurança Que esteja sua em Deus. segurança esteja em Deus. Eu esqueci de uma coisa. Como é difícil santificar os filhos, né? Esses é que são, né? E quando já são grandes, hein? Como é difícil, né? A gente se sustentar e levar os nossos para Deus. Como é difícil. É uma missão. Você quer abraçar essa missão? Você quer morrer por essa missão? Que lindo. Gere vocações para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.